Enquanto a gente organiza a próxima palestra, eu gostaria de convidar aqui para falar um pouquinho a doutora Caroline Barini, que é a presidente do Sinfito MG, a nova diretoria. Cadê a Carol? Ela quer dar uma palavrinha. Muito importante. Bom dia, gente. Obrigada pelo espaço aqui para falar. Vou falar rapidinho sobre o meu papel no sindicato. Eu estou assumindo agora a presidência, assim, tem pouco tempo, né, que nós assumimos. E estou muito feliz, porque, afinal de contas, terapeuta ocupacional na presidência do sindicato. E estamos juntos para poder defender a categoria profissional, tanto de fisioterapeutas quanto de terapeutas ocupacionais. Né? O papel do sindicato é lutar pela classe trabalhadora mesmo, em relação a piso salarial, que é uma das maiores demandas, né, que a gente recebe. Jornada de trabalho irregular. E tem outras demandas, tudo que seja relacionado à parte trabalhista mesmo, sabe? Só que a gente precisa do apoio de vocês. Então, eu acho que é importante falar aqui para terem consciência disso. A gente vê muita cobrança, até ao CREFITO mesmo, em relação a concursos com carga horária acima, ou mesmo jornada de trabalho com carga horária acima. A gente não tem um piso salarial definido, né? Legalmente falando, não existe piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, a gente tem que lutar por isso para conseguir. A gente, às vezes, trabalha muito com acordos, né, coletivos, essas coisas, para que tenha aí um consenso no salário, né, que deve ser pago. Enfim. Então, eu queria que vocês soubessem que estou à disposição. Tem o site do Sinfito, sinfitomg.org.br. Lá vocês podem se filiar. A gente precisa que vocês se filiem para a gente conseguir trabalhar. A gente tem honorários advocatícios para poder brigar pelas causas trabalhistas. A gente tem que lutar por um espaço, algumas coisas que demandam mesmo investimento de dinheiro. E a gente precisa contar com vocês também para que a gente possa ajudá-los, né? Mas, de todo modo, a gente está à disposição. Tem o e-mail do Sinfito, contato@sinfitomg.gov.br, contato@sinfitomg.gov.br. Dá para mandar diretamente pelo site também. No site, lá tem a parte de filiação, que vocês se cadastram, e aí a gente tem uma anuidade. A gente está viabilizando a possibilidade de pagar isso mensalmente também. Se der certo, a gente pode comunicá-los. E o valor? Alguém perguntou? A anuidade é 160. Um pagamento único de 160, e aí, se for parcelado, a gente está ainda verificando como é que pode ser feito isso. Tá? Mas a anuidade é R$160. E tem a rede social Sinfito MG no Instagram também. Lá vocês podem acompanhar algumas coisas, algumas informações. E eu estou à disposição, gente. Que vocês precisarem, a gente recebe muita demanda por e-mail, por WhatsApp também, a gente acaba recebendo. E que a gente puder ajudar, a gente está aí disposto a batalhar pela terapia ocupacional e pela fisioterapia. Tem muita coisa ainda para a gente conquistar, né? Então, estou aqui à disposição. Obrigada pelo espaço, viu, gente? Convidamos a seguir a doutora Joana Pimenta Maia para falar sobre o tema uso de impressão 3D para tecnologia assistiva. Bom dia, gente. Meu nome é Joana. Eu conheço algumas pessoas que estão aqui, são colegas, né, de profissão que eu trabalho no dia a dia. Tem algumas carinhas que eu não conheço. Então, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou terapeuta ocupacional e trabalho na oficina ortopédica lá na MR. Trabalho com o Rafa também, a gente é parceiro de trabalho lá. E, além disso, lá na própria MR tem um laboratório de impressão 3D
e eu sou pesquisadora dentro desse laboratório. Quando me convidaram para poder falar sobre prescrição de órtese e prótese por impressão 3D, eu entrei num dilema, porque, na verdade, o tema da minha palestra fala um pouquinho sobre órtese e prótese, mas aqui no Brasil a gente não tem isso legalizado, não tem isso aprovado para a gente poder fazer prescrição e confecção por impressão 3D. Então, eu vou apresentar um pouquinho mais na frente, vou explicar o porquê, e aí eu saio um pouquinho da temática, vou falar sobre o uso da impressão 3D na tecnologia assistiva, porque é mais amplo, mas não fugindo do tema de órtese e prótese também. Então, para a gente falar um pouquinho, né, tecnologia assistiva, o que é? É muito comum, né, para a gente, é um recurso muito importante para a gente na nossa caminhada aí como terapeutas ocupacionais, o uso de recursos de tecnologia assistiva. Então, o termo é utilizado para recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais das pessoas com deficiências e incapacidades, sendo elas temporárias ou permanentes, tendo o objetivo de promover maior independência, qualidade de vida e inclusão social dessas pessoas. Segundo a CAT, que é o Comitê de Ajudas Técnicas, o termo correto para a tecnologia é área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiências, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, o que nós temos hoje na tecnologia assistiva? A gente tem os recursos, que são todos ou qualquer equipamentos, produtos ou sistemas fabricados em série ou sob medida, utilizados para aumentar e melhorar as capacidades funcionais dos indivíduos. Os nossos recursos de tecnologia assistiva, eles podem ser tanto de alta complexidade e custo, que a gente já conhece, né, com materiais que são mais caros, né, com softwares especializados, ou também de baixa tecnologia e custo, que o próprio terapeuta ocupacional, com os recursos que ele tem de onde ele trabalha, ele consegue confeccionar, que é muito, eu acho que engloba muito mais a nossa realidade, são esses recursos de baixa tecnologia e baixo custo que a gente consegue promover mesmo a assistência desse nosso paciente. Os serviços, então, de tecnologia assistiva, eles são definidos como serviços prestados por profissionais que eles irão auxiliar diretamente o indivíduo a selecionar, comprar, criar ou confeccionar os recursos de tecnologia assistiva. Então, a gente nessa área de serviços, a gente tem outros profissionais que participam com a gente. Então, a gente tem TOs, físios, fonos, médicos, educadores físicos, professores, engenheiros, designers, dentre outros profissionais. Então, todos esses profissionais, eles podem indicar e eles podem fazer ou confeccionar. Mas quem tem realmente o conhecimento e o domínio de usabilidade, de função, somos nós, os terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, né? Então, a tecnologia assistiva ela é dividida em 12 categorias. Auxílios para a vida diária e prática, que são engrossadores, borrachinhas, plano inclinado, dentre outros recursos. A gente tem comunicação alternativa, a gente também tem os recursos de acessibilidade ao computador, ponteiras, teclados, colmeias, né? Sistemas de controles de ambiente, que são os ambientes que são inteligentes, né? As luzes ligam quando bate uma palma ou quando ele fotosselo também faz parte disso. Projetos arquitetônicos para acessibilidade, órtese e prótese, adequação postural, auxílios de mobilidade, que seriam as cadeiras de rodas, scooters, auxílios para cego ou visão subnormal, para surdos com déficit auditivo, esporte e lazer,
e adaptação em veículos. Então, eu esqueci de falar, lá na MR eu trabalho na oficina ortopédica com adequação postural e adaptação de dispositivos. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, eu já me coloco à disposição. Eu tinha que ter falado isso antes, mas então eu faço prescrição para SUS, adaptações para o SUS. No finalzinho eu vou explicar a dinâmica. Então, as indicações e as prescrições da tecnologia assistiva, o que a gente tem que ficar atento, né? Avaliar as reais necessidades do indivíduo, né? O contexto que ele vive, qual que é a receptividade e aceitação desse indivíduo para o uso desse dispositivo, quais são as habilidades cognitivas desse indivíduo, o ambiente físico, as habilidades físicas dele, a função socioeconômica, porque às vezes a gente indica algum recurso de dispositivo de tecnologia assistiva que poderia ser uma coisa muito usual para ele, porém é caro e ele não consegue dar uma manutenção ou ele não consegue adquirir. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. A indicação e o acompanhamento do uso de um produto assistivo, ele é uma das etapas de um processo terapêutico executado por uma equipe de profissionais especializados, somada a outras intervenções. Então, quando a gente vai prescrever um recurso desse, a gente simplesmente, igual o Rafa também falou e os outros palestrantes falaram, né? A gente não pode simplesmente entregar um recurso de tecnologia assistiva e largar o paciente de lado. No entanto, a gente sabe que mesmo a gente sabe da importância desse dispositivo, né, desses dispositivos, mas ainda existe um abandono de uso de todos, não só das órteses, de próteses, mas como cadeira de rodas, como um engrossador. Por que isso acontece, geralmente? Às vezes, o paciente ele tem dificuldade na sua utilização. Quem prescreve um dispositivo ensina, mas aí a mãe, por exemplo, fica um pouco com dúvida e, às vezes, ela tem vergonha de perguntar. Então, ela vai para casa, chega lá em casa e se depara com tirar e colocar uma órtese, por exemplo. Se o pezinho é muito complicado, ou a mãozinha é muito complicada, muito contraturada e é difícil, então, às vezes, a mãe vai, posiciona de uma forma correta, vê que está machucando e abandona o uso. Falta de treinamento, que está incluindo aqui na dificuldade do uso. Às vezes, a gente perde lá uns 2 minutinhos só para explicar, só que aqueles 2 minutinhos não foram, né, quase que não valeram de nada. A mãe estava lá ansiosa para ver o equipamento, ansiosa para saber como é que funciona e acabou que ela não prestou atenção e ela não entendeu, então não sabe como colocar, como tirar, como fazer a higienização. Para de usar também. Desconforto é também um ponto que eu acho que é um dos principais. A gente prescreve um dispositivo, às vezes ele está gerando um desconforto, o paciente ele não te dá um retorno que está desconfortável, ele por si só para de usar. Vergonha, às vezes a gente faz umas coisas bem rústicas mesmo, pensando na funcionalidade, em promover essa funcionalidade, só que fica muito feio. E aí, às vezes, o paciente ele para de usar porque está chamando muita atenção, as pessoas olham direto para esse recurso dele e não olham para ele como um todo, perguntam. Falta de acompanhamento no uso desse dispositivo, seja ele qual for. A gente vai prescrever, a gente tem que dar o seguimento nisso. A gente vai prescrever, a gente vai verificar se está dando certo, depois a gente vai reavaliar se precisa trocar ou se, a partir desse momento, ele já não precisa mais usar certo dispositivo. Desconsideração da opinião do usuário no processo de desenvolvimento do produto. Aqui eu estou falando, né, de um público que é adolescente, um adulto jovem, um idoso. Às vezes a gente vai confeccionar algum produto e a gente não escuta, não leva em consideração, muito em consideração, a opinião desse usuário, pensando muito na funcionalidade, foco na funcionalidade. Só que a gente acaba que esquece a opinião do usuário. Às vezes está feio, às vezes ele quer usar por um período e aí a gente meio que fala assim, não, tem que usar o dia inteiro, explica os benefícios sobre isso.
e aí ele não aceita, mas a gente confecciona mesmo assim, na tentativa de, acreditando que, não, ele vai usar, tudo bem que ele vai usar só naquele período, mas quem sabe ele não usa por um período maior de tempo. Então, a gente tem que levar em consideração a participação desse usuário no processo de confecção. E frustração. Então, a frustração, eu acho que ela pega isso tudo aqui e finaliza com a frustração. Não gostou? Foi forçado a usar? Machucou? Não deu resultado? Parei de usar. Então, pensando nisso, uma das abas que a gente tem para tentar sanar um pouco isso, veio a impressão 3D. Não é de hoje que a impressão 3D ela está aí na área da saúde para poder promover uma melhor... ser mais assertiva nos produtos, não só de tecnologia assistiva, mas como confecção, bioimpressão para poder fazer um planejamento cirúrgico, né? O médico pede lá uma impressão de uma coluna para ele estudar aquela coluna antes de operar um indivíduo, confecção de partes de corpo mesmo, né? Válvulas, isso tudo não é de hoje que já está aliado à área da saúde. Então, ela está cada vez mais presente nesse setor, com o objetivo de suprir as necessidades, principalmente no que se refere à produção de objetos que apresentam geometrias complexas, fazendo de forma personalizada, otimizando assim seu tempo de confecção, redução de custos, além de serem mais assertivos, aumentando dessa forma o seu uso. Isso a gente espera, né? Isso que a gente espera que aconteça. Então, isso aqui é uma foto de uma impressora 3D confeccionando uma prótese de membro superior. Então, o que é a impressão 3D? Todo mundo, não sei se vocês já tiveram contato, vocês já viram, já tiveram oportunidade de ir em algum laboratório, ver um produto impresso. Eu trouxe aqui, ali no final eu vou mostrar os produtos que eu trouxe, por eu estar presente num laboratório de pesquisa, então eu tenho o contato direto com essa realidade, né? Lá nós confeccionamos objetos, produtos, e estamos trabalhando com pesquisas para ver essas viabilidades de confecção e de uso desses produtos. Então, a impressão 3D ela é um conjunto de técnicas de deposição de material por sucessivas camadas, tomando como referência a representação virtual de um objeto. Então, aqui a gente tem essa caveira, a gente tem um programa especializado, né? Um software que lê isso. Então, a gente tem a confecção da caveira, o engenheiro de produção, geralmente é ele que faz essa modelagem ou essa moldagem desse objeto, envia para a impressora e a impressora ela vai colocando camada por camada até ter um objeto real. Então, aqui é o software, o engenheiro vai lá, dá as coordenadas de como coloca esse objeto, gera esse objeto de forma virtual, manda para imprimir e já sai o objeto pronto para uso. Uma das partes da impressão 3D que a gente chama de prototipagem rápida. O que é isso? A gente faz protótipos que não são funcionais, como cópia de um objeto real, imprimimos e aí verificamos a sua usabilidade. Então, aqui no caso, isso aqui é feito por design, a gente pegou fizemos o modelo do anel, colocamos no software e imprimimos ele de forma não funcional para saber se está tudo certo, o que gerou, pegou na mão, viu o que poderia mudar, consertou e, no final, foi feita a fabricação desse objeto, que aí é o anel. Depois que a gente passa por essa etapa de prototipar, aí sim que a gente vai para a parte de manufatura aditiva, que é a confecção do objeto após as correções. Então,
depois que a gente viu, visualizou, a gente manda imprimir e o objeto ele sai pronto para uso. Claro que pode ser que aí nessa etapa, depois que a gente corrigiu o objeto, a gente verificou que ainda não ficou legal, a gente faz novamente um outro protótipo, imprimimos, verificamos novamente, se deu certo, faz a impressão de forma real do objeto. Então, a gente pega o modelo em 3D, a gente passa pelos softwares, que geralmente são esses aqui, AutoCAD, Mesh Mixer e SolidWorks, faz a fabricação do objeto e imprime. Aqui está mostrando a etapa, né? O material que vai ser impresso, a impressora e o resultado final. Tá, como que a gente faz um objeto, então, por impressão 3D? A gente tem duas maneiras. A gente tem os modelos que são... alguém pegou esses modelos, alguém um dia parou na frente do computador e fez diversos modelos de inúmeras coisas. A gente pega esses modelos que eles são disponíveis, tem sites disponíveis, só pega ele, coloca no programa da sua impressora e manda imprimir. Daí sai um objeto pronto. O outro passo é o escaneamento de um objeto real. Então, a gente pode pegar esse microfone aqui, a gente tem um scanner ligado a um computador que o computador vai estar aberto nesse software, que é o software de modelagem, e aí a gente escaneia, passa o scanner no objeto todo, escaneia, joga no programa e manda imprimir. Ok. São vários os tipos de impressão que nós temos hoje. Então, eu vou falar os dois principais com os quais eu trabalho e sei a usabilidade desses softwares para a confecção de dispositivos. Porque lá no laboratório a gente tem 2 impressoras, então eu consigo visualizar, ver a teoria e mandar fazer em prática. Então, a gente tem a impressão... A impressão por SLS, que é sinterização seletiva a laser, no qual esse processo, o laser, ele desenha a peça que vai ser imprimida num pozinho, num material de plástico, que é um pó, sobre uma plataforma. O laser, então, ele aquece esse pó, fazendo com que as partículas fiquem sólidas. A plataforma, então, é rebaixada e o laser, ele repõe a próxima camada e assim sucessivamente. Essa é uma impressora. E aí o produto ele sai assim. Vem esse tanto de pó, ele faz camada por camada e aqui dentro tem o objeto. Então, a gente tem que tirar esse todo pó de fora para poder conseguir adquirir esse objeto. Pulou. Então, aqui é o processo que eu acabei de descrever. Então, o pó ele é depositado, o laser passa aqui, na hora que o laser passa, vem uma outra camada de pó. E assim, sucessivamente, até a impressão terminar. Esse pó todo que termina, que não é utilizado, quando termina a impressão, ele pode ser reutilizado para umas próximas impressões. Impressão por tipo FDM, que é a modelagem por fusão e deposição. Esse tipo aqui é o tipo mais comum de impressão e essa impressora qualquer um pode ter em casa. São as impressoras caseiras que você pode comprar no mercado e mandar imprimir na sua própria casa. Então, nesse processo, a gente tem o objeto que ele é feito por impressão, ele é mandado para a impressora que utiliza um filamento de plástico que ele é aquecido, ele passa por esse bico que ele é aquecido, aí a gente dá o nome de extrusão. Então, ele é extrudado e é depositado na plataforma. Esse processo ele é repetido sucessivamente até a finalização do objeto. Então, essa daqui é uma impressora 3D de forma caseira e esses aqui são os filamentos que a gente usa. Esses filamentos, um detalhe que aquela impressão anterior, que é um pozinho branco, ela só é feita de cor branca. Já nessa impressão, a gente tem
uma impressão que pode ser colorida. Então, se a gente pensar em algum dispositivo de TA, a gente pode fazer ele alegre, a gente pode fazer ele de 2 cores, né? Aqui a gente tem as fotos. Então, a gente pode fazer uma coisa um pouquinho mais personalizada. Então, é feito assim. O filamento está lá em cima, ele é aquecido e ele vai sendo depositado aqui na impressão e, no final, o objeto pronto para uso. O custo dessa impressora é R$6.000. É assim. Então, o custo é 6.000, mais cada rolo de filamento, que varia o preço de R$100, R$150. Então, é um objeto que ele ainda é um objeto que é caro e a gente continua usando os nossos recursos de baixo custo, né? Porque vale mais a pena, porque às vezes não é a nossa realidade. Mas a gente tem soluções mais baratas com a impressão 3D, que está ali na frente. Que aí eu vou falar que é uma opção, né? Então, os objetos já saem de forma funcional. Aí a gente tem outros tipos. A gente tem por SLA, SLM, são 2 impressoras industriais, que eu vou só passar como que é feito o processo, né? A SLA, ela é feita com uma resina, essa resina líquida, ela em contato com a luz, ela endurece e assim ela consegue imprimir um objeto. A SLM, ela é feita, é o mesmo processo, porém o material que é utilizado é o pó de metal. Então, o pó de metal, na hora que ele é aquecido, ele vai formando os objetos. Então, essa é com a resina e esse daqui é com o pó, usados nas indústrias, com pó de metal. A gente tem multijet, que é com deposição de resina, mais um aglutinante, pelo mesmo processo de deposição de camadas, imprime um objeto. A próxima é D3 Print, que é feito com pó de gesso. Essa impressão aqui, que é a Polyjet, ela tem a possibilidade de imprimir um objeto com 2 densidades. Lembrando que um objeto feito por impressão 3D, na grande maioria, se não for feito por Polyjet, ele é um objeto rígido. Ele não tem flexibilidade. Porém, nessa técnica aqui, ele pode ter uma parte rígida e uma parte com flexibilidade. Muito usada na área da saúde, no campo de pesquisa e principalmente pela medicina, é essa que chama eletrospinning, que utiliza material humano, genético, né? Então, esse material genético ele é misturado junto com um material artificial. Na hora dessa impressão, esse material artificial ele é eliminado, ficando somente material genético. Então, esse processo ele é muito usado para a confecção de peças que vão ser colocadas nos seres humanos, né? Que diminui assim o risco de rejeição e tudo. Então, por conter células, principalmente células tronco, que são feitos tecidos, né? Para poder fazer reconstrução facial, colocar uma peça no coração, já é usado esse tipo de impressão. Então, vamos lá. A impressão 3D na confecção de dispositivos de tecnologia assistiva. Geralmente é usado pela FDM, que é aquele filamento que eu mostrei que pode ser colorido, e pelo pozinho branco, que não tem a possibilidade de mudar a cor. Então, eles são criados por meio de modelos virtuais, principalmente com os auxílios de engenheiros e designers. Então, o relato profissional de experiência minha profissional é lá no laboratório, sou eu de terapeuta ocupacional, temos fisioterapeuta, temos 2 engenheiros e 2 designers. Então, eu e a Físio, a gente bola um produto, por exemplo, aí a gente conversa com o designer, vamos fazer ele de uma forma diferente, vamos colocar um visual mais legal, e aí a gente passa para o engenheiro, que o engenheiro vai falar assim,
é possível de fazer isso, eu posso melhorar aquilo, do jeito que você está pensando não vai ser viável, e aí a gente, em comum acordo, pensa no objeto e no todo e manda imprimir. Quem não tem o recurso de ter uma impressora 3D em casa ou alguém que tenha, como uma possibilidade, a gente pode mandar confeccionar os nossos dispositivos de tecnologia assistiva nos Fab Labs, que são laboratórios que você chega lá, conversa com um engenheiro, por exemplo, e fala, olha, estou pensando nisso, gostaria de imprimir. Você e esse engenheiro vão pensar nesse dispositivo, vocês vão chegar numa conclusão de um produto que vai ficar bacana, que seja legal, efetivo, e ele vai mandar imprimir. Depois você vai lá e pega o dispositivo. É um recurso? É caro ainda? É caro ainda. Às vezes você pode confeccionar um dispositivo que custaria R$50. Mas se seu paciente ele tiver condições de pagar, eu acho que vale a pena a gente investir, né? Procurar um lugar desse para fazer um dispositivo, talvez é muito difícil de ser feito, ou se você for mandar fazer num marceneiro ou por outra pessoa, sai mais caro, essa opção é um recurso de procurar um Fab Lab e ir lá e conversar com o engenheiro para poder confeccionar. Além disso, tem startups que já são também especializadas nisso, laboratórios de pesquisa também prestam esse serviço. Então, a gente correr atrás de trazer uma melhoria então, para o nosso usuário, nosso público final. Aqui eu tenho alguns projetos que foram feitos lá no laboratório. Então, eu vou só mostrar, só um minutinho. Então, aqui eu tenho uma adaptação para o meu paciente, ele segurar a chave de uma forma melhor, que ele consiga pegar a chave de uma forma melhor e abrir a porta. Então, isso aqui é real de se fazer e isso aqui é útil. Eu acho que vale a pena da gente investir nisso. O próximo, um outro tipo também de adaptador para poder colocar a chave. Adaptação no zíper, para a gente aumentar o tamanho desse zíper. Tem como fazer. Pegando os projetos disponíveis na internet ou confeccionando com a ajuda do profissional que vai saber mexer nesse software. Adaptador de lápis, que é muito comum da gente fazer, né? Então, o adaptador quebrou. Não trouxe porque ele quebrou. Outro tipo de adaptador. Tipo ziplock, né? Para fechar, para às vezes ficar mais fácil. Tem como ser possível de fazer também. Então, a gente tem inúmeros projetos. Aí tem adaptador para segurar uma vassoura. A gente tem os engrossadores. Aí a gente pode viajar nas diferentes formas, modelos, o que a gente vai colocar, também é possível. Extensor para abrir enlatado. Esse eu imprimi também. Então, suporte para tablet, celular, computador, suporte para colocar baralho. Então, assim, são infinitas possibilidades. E um abridor de lata também. Tá aí a gente vai ver o que tem disponível para a gente poder imprimir ou o que vai da nossa criatividade. Geralmente, a gente é muito criativo, né? A gente bola muita coisa mirabolante e talvez esse seja um recurso da gente colocar aquilo tudo mirabolante em prática. Então, hoje, então, atualmente, no Brasil, falando então agora um pouquinho de órtese e prótese, hoje no Brasil não existem oficinas habilitadas e credenciadas pelo SUS que produzem esses dispositivos. Então, um gargalo que a gente tem com o SUS realmente é a não inclusão de órtese de membro superior na tabela SUS. Então, é muito difícil o profissional que queira fazer, que tenha material para fazer. Então, é um gargalo que a gente para não tem esse tipo de serviço. E, para
podendo fazer esse dispositivo hoje também por impressão 3D, vou falar mais adiante, mas hoje não é uma realidade nossa, confecção de órtese e prótese por impressão 3D. Tá? Não se tem a aprovação da Anvisa, que regulamenta esse processo e os materiais utilizados. Então, por aqui no Brasil ser uma coisa nessa área de dispositivos, órtese e prótese, ser novo, a Anvisa ainda não regulamentou quais seriam os materiais, quais seriam os processos, se realmente é viável de se fazer. Então, ainda não temos essa possibilidade. Mas muitas pesquisas já estão sendo realizadas e apontam a viabilização desse processo. Porém, a gente ainda não tem a regulamentação dos órgãos, infelizmente. Então, fica aí a deixa, né? Pesquisar, procurar informação sobre isso, fazer estudos para a gente conseguir legalizar isso aqui no Brasil. Porque é viável de se fazer, né? E eu acho que seria uma evolução mesmo para a gente, né? E principalmente para o paciente, porque aí a gente vai conseguir fazer algo de forma personalizada, não que os tutores ou as órteses não sejam, mas é um pouco diferente. A gente consegue fazer, a gente vai escanear o membro do indivíduo, a gente consegue ver exatamente todos os detalhes desse membro. A gente consegue ver as protuberâncias ósseas, onde tem desvio, onde ele faz mais descarga de peso, onde ele não faz descarga de peso. Então, realmente, seria um passo à frente para a gente. Algumas empresas, então, brasileiras, elas já produzem órteses de posicionamento de membro superior. Tem aqui, mas não, lembrando, não é regularizado. Então, você pode comprar uma órtese, por exemplo, de posicionamento via impressão 3D, mas você tem que ter... a ressalva aquilo não é regularizado. Às vezes, quem confeccionou não foi um terapeuta ocupacional. Às vezes, quem confeccionou foi um designer ou um engenheiro, pegou o projeto aberto na internet e confeccionou e está vendendo. Então, a gente tem que ter um pouquinho de critério nisso, né? De prestar atenção em realmente onde a gente vai olhar, onde a gente vai fazer. Esses dispositivos feitos por impressão 3D, eles têm como vantagem a personalização do produto, uma estética diferenciada, eliminação de material excessivo, gerando maior conforto, pensando que isso aí poderá aumentar o uso desse dispositivo. Esses dispositivos fabricados, eles podem estar no mercado atual, mas não encontram de forma regulamentadora, pelos órgãos. Então, isso daqui é uma órtese que ela é vendida no mercado e ela é comum de ser vendida. Porém, ela se você parar para pensar, ela é mais cara, ela tem um valor muito mais alto do que um confeccionado pelo termoplástico, por exemplo, termomoldável. Essa órtese ela custa em torno de R$230. Então, às vezes, o paciente... Essa é feita por tamanhos PMG. Então, assim, será que a P cabe em todo mundo que é P? A M? É difícil trabalhar assim, né, com esse tipo de medida. Essa órtese aqui, eu trouxe, é um protótipo. Quando eu falo que tem pesquisas sendo realizadas, eu falo disso aqui. A gente, em parceria com Rafa está presente nesse estudo aqui, a gente está estudando na viabilização de confecção de uma órtese por impressão 3D de membro superior, feitas por terapeutas ocupacionais. Lembrando que isso aqui é um protótipo, então que a gente já conseguiu ver defeitos nela, como abre, como fecha, o material está arranhando, deu ponto de pressão ali, ponto de pressão aqui. Então, a gente está fazendo estudos. Quando eu falo redução de material gasto para a confecção do dispositivo, são esses vazadinhos, né? Isso aqui chama Voronoi. Voronoi é um software que faz isso. Ele vê onde tem
maior pressão, ou seja, onde que não pode tirar um material, e ver a área que tem menos pressão, que é a área que poderia ter redução de gasto de material. Então, nessa órtese aqui, foi feito isso. Então, isso aqui é um protótipo para a gente ver o que poderia melhorar e a gente vai fazer um estudo para ver se realmente é viável a confecção por impressão 3D. Já no mundo, isso já é uma realidade em outros lugares do mundo. Na Europa e nos Estados Unidos, a confecção de dispositivos assistidos, incluindo órteses e próteses, já são uma realidade. Não só a órtese e próteses, como dispositivos que participam de cirurgias. Então, as próteses que por exemplo, de fêmur, válvulas de coração, isso tudo já é produzido lá fora por impressão 3D. Empresas específicas, elas trabalham com essa inovação ligada à saúde e conseguem atender às diferentes demandas do mercado utilizando de uma equipe multidisciplinar. Isso só é possível com investimento em qualificação em mão de obra, além de recursos em pesquisa. Então, isso aqui ainda no Brasil não é uma realidade. E é isso que a gente está correndo atrás aí, pesquisando, procurando os parceiros para poder tornar isso uma realidade. Então, isso daqui, Enable the Future, já é, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas já é uma realidade, que é a mão biônica, a mão amiga, que é essa prótese aqui. Isso lá fora é um sucesso, que é a prótese personalizada, ela vem de diferentes cores e modelos, de acordo com a demanda do paciente. A ONG ela chama Enable the Future, e ela disponibiliza gratuitamente os projetos para serem executados ou modificados por qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo. Então, essa, por exemplo, a gente pediu, chegou aqui, de graça, sem custo. Então, assim, claro que se a gente for parar para pensar, ela é muito grande, ela é completamente desproporcional ao tamanho do outro membro, ela é pouco funcional, mas pensando numa realidade, talvez, no âmbito mundial, de pouco acesso, né, de pouco recurso, isso para uma criança que não tem o recurso ou o acesso efetivo, necessário, né, para ter uma prótese ou uma órtese bonitinha, feita, personalizada para ele, isso daqui é um grande recurso. Então, aqui tem um videozinho que mostra, né? Aqui, por exemplo, a criancinha feliz da vida, que ela conseguiu pegar um objeto, a criança pode nadar, ela pode segurar qualquer tipo de objeto. Aqui, o projeto, ele chega com as pecinhas todas desmontadas, então, a própria criança ela pode ajudar na participação da montagem dessa mãozinha. A gente pediu para um dos nossos pacientes e a gente verificou que não é tão funcional assim. Né? Às vezes, não sei se era o caso dessa criança em específico, mas a gente viu que não seria tão funcional assim. Mas é o que eu estou falando. Às vezes, para quem não tem nenhum tipo de recurso, esse recurso vai ser efetivo para a criança. Então, voltando, né? Existem sites que são especializados, que possuem vários projetos disponíveis para poder imprimir. Então, eu coloquei alguns mais para frente. É porque eu pulei um slide. Aqui, por exemplo, é uma confecção de uma prótese. Então, como que foi feita essa confecção de prótese por impressão 3D? O fisioterapeuta pegou o membro da criança, passou o gesso no membro, tirou o molde desse membro, aí o engenheiro pegou o molde de gesso desse membro, escaneou, colocou no software, junto com o fisioterapeuta, eles fizeram os ajustes necessários, mandaram imprimir, e aí ficou funcional para essa criancinha. Então, os sites que eu falei que existem, os diversos projetos, estão aqui. Então, Thingiverse, Manufacturing,
e IEG. Então, quem tiver curiosidade de ir lá, ver o que tem disponível, ver quais projetinhos que tem aberto, vocês podem ir navegar e procurar. E procurar, às vezes, um Fab Lab ou alguém que tem alguma impressora 3D para poder mandar imprimir. Então, assim, mesmo fugindo um pouquinho do tema, que é capacitação de prescrição de órtese e prótese, eu quis sair um pouquinho da caixinha e fazer pensar um pouquinho a mais, né? Extravasar só órtese e prótese. A gente sabe da importância da órtese e da prótese, mas a gente também sabe da importância de recursos de tecnologia assistiva. Então, assim, me coloco à disposição, espero que meu contato está aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia, eu me coloco à disposição. Obrigada. Quem quiser ver aqui também, eu vou deixar aqui na mesa. Quem quiser pegar, ver, eu vou deixar aqui na mesa. A pergunta que surgiu aqui é porque, como eu falei que era do SUS, só é rapidinho. Encaminhamento para MR de dispositivos, né? Mas para atendimento ou para cadeira de rodas, para tudo? Encaminhamentos. Vocês podem estar ligando lá na própria MR, encaminhamentos de atendimento. Está ligando lá na MR, falar no serviço de assistência social, e a assistente social ela vai explicar, porque tem fila de espera, ela vai explicar todo o processo detalhado. Para dispositivos de SUS, que a gente também fornece, o paciente ele vai no posto de saúde que ele é referência, desse posto de saúde ele vai pegar o encaminhamento com o médico de qual é o dispositivo, cadeira de rodas, cadeira de banco. Não, tem que passar pelo médico. No NASF pode. Mas geralmente... Sim. Isso. Só que antes de chegar lá, eles podem vir a mim. Só que o que eu preciso? Eu preciso que ele passe pelo CREAB. Um dos 3 CREABs vai ver qual que é regional que esse paciente é atendido. Ele vai ser encaminhado para esses CREABs. Oi? Também. Tem CREABs que atendem. São 3 grandes: Padre Eustáquio, Sagrada Família e o CGR. Então, um desses 3, eles são divididos por regionais, vai pegar a regional do seu paciente, vai encaminhar. Lá no CREAB, ele é passado por uma avaliação. Depois, essa avaliação chega para mim na MR para fazer dispositivos, né? Chega para mim, eu avalio, solicito a compra, entrego, faço adaptação e finalizo o processo. Tá. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos e agradecer a parceria dos nossos palestrantes, doutora Amanda Rocha, doutor Rafael Magalhães, doutora Patrícia Barroso e doutora Joana Pimenta. Meu maior agradecimento a todos vocês por terem aceitado participar dessa empreitada com a gente. E muito obrigada a vocês por estarem aqui nessa manhã de sábado no nosso 3º Fórum de Saúde Pública. Até o próximo evento.